Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. E é hoje, nação, 2 títulos em disputa pelo Flamengo, tanto na Libertadores Sub-20 quanto contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Lógico, vou falar tudo sobre esses 2 jogos, né? Onde assistir as partidas, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Carioca, os horários. Também vou falar sobre a nossa base, né? Com a volta do Lohan, metemos 7-1 no Sampaio Corrêa, também pelo Sub-20, né? Mas com outro time diferente. O Lohan mandou muito bem nessa partida, já posso adiantar para vocês, marcando gol, dando assistência e comandando o meio-campo do Flamengo. E falando sobre renovação, Eric Pulgar assina um novo contrato e o Gerson já tem uma proposta na mão. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. Flageral tem tudo, da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E é hoje, nação rubro-negra, grande final da Libertadores Sub-20, e eu não poderia começar o vídeo diferente, né? Vou começar falando sobre a nossa base que nunca nos decepciona, né? Flamengo vai jogar essa partida contra o Palmeiras às 8 horas da noite, com várias peças ali que podem dar alegrias pra gente. O principal deles, que eu sempre destaco, é o Chola, mas temos também o Felipe Tereza, que sempre faz muito gol, o Guilherme, o Pablo Lúcio, o Ryan Lucas, o Iago, zagueiro artilheiro. Será que ele fará um gol hoje de cabeça? Pode ser, porque o Iago manda muito bem também no ataque. Tá, então o Flamengo tem vários bons jogadores, Daniel Salles. Flamengo vai para essa partida contra o Palmeiras com tudo que tem de bom, né? Porque o Flamengo não tem jogador suspenso, não tem jogador lesionado. O jogo, lembrando, às 8 horas da noite, com transmissão pelo Sport TV, também pelo canal Gold no YouTube e talvez pela Flá TV. Eu não consegui ter essa confirmação, mas a Flá TV ela passou todos os jogos da Libertadores nesse ano de 2025, Libertadores Sub-20. O Flamengo começou sua jornada nessa Libertadores 2025 vencendo por 6-1 o Olímpia, né? Time que é um time de casa, porque esse campeonato está sendo jogado no Paraguai, então a gente jogou fora de casa e metemos 6 na nossa estreia. Depois a gente venceu o Danúbio por 3-1 e o último jogo que a gente entrou com um time totalmente reserva, a gente empatou com o All Rings, lá do Chile. Na semifinal, a gente jogou mais uma vez contra o Danúbio, dessa vez a gente venceu por 1-0. E agora a gente enfrentará o Palmeiras, no jogão não tem favorito. Tô vendo muita gente temendo o Palmeiras, mas pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem. Final é final, tá 50% para cada lado, né, de favoritismo, até porque uma marca registrada desse Sub-20 é a superação, né? A gente viu isso ano passado na semifinal da Libertadores, na final da Libertadores contra o Boca, que a gente começou perdendo, a semifinal também a gente tinha começado perdendo, a final do Mundial a gente começou perdendo contra o Olympiacos, então, pelo amor de Deus, não tem como não confiar no nosso Mengão. Para mim, o palpite desse jogo é 2-1 Flamengo, né? 2-1, acho que tá de bom tamanho. O que a gente precisa é que a gente vença, nem que seja por 0-0, pra gente conquistar essa vaga mais uma vez pro Mundial. O Flamengo deve ir a campo com o Lucas Furtado no gol, lateral direito Daniel Salles, o esquerdo o Carbone, na zaga o da Mata ao lado do Iago, na parte de volante o Ryan Lucas, um pouco mais à frente o João Alves. Aí vem o Pablo Lúcio, o Chola, o Guilherme e o Felipe Tereza. Boa sorte para essa molecada, né? Cara, é uma experiência muito grande que esses jogadores estão tendo, né? Flamengo já venceu a Libertadores do ano passado e eles tendo a chance de jogar mais uma vez uma final de um campeonato importantíssimo, né? Tô gostando muito dessa organização da Conmebol para pelo menos o Sub-20 da Libertadores para a base, né? É importantíssimo para essa molecada ganhar mais experiência, né? Chegar ao time profissional com uma bagagem maior. E eu queria muito saber o palpite de vocês. Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos e que, se Deus quiser, às 10 da noite, que deve ser o horário que estará acabando a partida, 9h45, o Flamengo, no apito final do juiz, se sagre mais uma vez campeão, bicampeão, na verdade, se a gente conseguir, da Libertadores da categoria. É isso aí, boa sorte a todos e bom jogo para vocês também, nação rubro-negra. Vambora!
Vambora, que hoje temos mais uma final, Flamengo versus Fluminense pela final do Campeonato Carioca desse ano de 2025, ano que o Felipe Luiz tem mandado muito bem, e eu gostei do recado que o Léo Pereira mandou na coletiva, né, falando sobre a violência do time adversário. É chato falar de assuntos como esse, porque a gente treina, trabalha para que a gente possa levar um espetáculo bonito para dentro de campo, para que a torcida, né, tanto de Fluminense como Flamengo, veja um grande jogo, um grande espetáculo. Acho que é para isso que eles pagam ingresso para ver. E realmente é triste, porque eu acho que a equipe do Flamengo, se for pegar, a gente está muito mais preocupado em jogar futebol, em jogar bola e ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que da nossa parte a gente está fazendo quase tudo certo. E é uma coisa que, como eu falei, não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e para agressão, como já fizeram, é claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homem, pai de família que trabalha e com certeza não vai querer sair envergonhado para casa, mas a princípio é o principal, jogar futebol e ser feliz. Porque o Fluminense, a gente já viu que é notório que eles entram para quebrar, né? Ficam provocando os jogadores do Flamengo, porque se for jogar bola, se for futebol mesmo, eles passam muito longe da vitória, né? O que eles fazem de muito bom, como diz o Felipe Luiz, é destruir e não construir, né? Com essa agressividade, com essa provocação ridícula, que até mesmo técnicos deles, né, se colocam no mesmo patamar de um jogador batendo boca com um jogador de campo. Que coisa ridícula. Eu duvido que o Felipe Luiz tenha uma atitude dessa na carreira inteira, né? Só se realmente houver algo de muito grave dentro de campo. Mas vamos lá, para a ficha técnica desse jogo. O Flamengo entra em campo às 4 horas da tarde, com transmissão, né? Vai ser um show de transmissão, vai ter para todos os gostos e comentários também. A Globo vai mostrar o jogo em TV aberta, a Band vai mostrar o jogo em TV aberta, o Sport TV vai transmitir o jogo, o Premiere vai transmitir o jogo e o canal Gold também vai transmitir a partida. Então, quem tiver pela internet vai poder conferir pelo Gold no YouTube, quem tiver em TV aberta vai poder conferir pela Band e Globo. É muito legal, porque todos os torcedores do Brasil, eles não vão ser podados, né, de assistir o Mengão, porque às vezes a partida só passa no Premiere, mas é isso aí, é uma grande final e o Flamengo vai com tudo para cima do Fluminense. Em relação à agressividade aí dos tricolores, né, o Léo Pereira ele foi bem claro em falar que só tem homem, né, a gente não quer briga, a gente entra em campo para jogar bola, só que eles não entram em campo para jogar bola. Então, se eles vierem para cima, partirem para agressão, a gente também vai ter que se defender. E se a gente tiver que se defender, a gente não vai apanhar. É esse o grande recado do Léo Pereira para esses jogadores do Fluminense que, infelizmente, tem um comandante que manda bater, manda agredir, como aconteceu lá no final da partida, né? Eles tentando tirar o Luiz Araújo de jogo, tendo uma estratégia covarde em campo, né? Porque eu acho que o futebol é para ser jogado e não para ser quebrado, como o Fluminense tem feito. Mas é só desse jeito que eles conseguem chegar perto de uma vitória do Flamengo ou um empate. É uma posição que eles se colocam cada vez menores, né? Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi no gol, lateral direito, Wesley na esquerda, uma dúvida, né? Alexandro ou Varela? Provavelmente o Alexandro, mas na zaga do Flamengo, uma zaga já conhecida. Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, Eric Pulgar. Aí vem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson e no ataque o Luiz Araújo ao lado do Plata. O Flamengo que infelizmente não conta com a volta do Bruno Henrique, né? Um jogador que, no meu ponto de vista, tem substituído muito bem o Pedro que deixa toda a nação cheia de saudades, mas em breve o Pedrão estará em campo, ele já está na fase final de recuperação. Mas mesmo assim eu acho um time com bastante capacidade de conquistar mais um campeonato, né? Se o Flamengo empatar essa partida, o Flamengo se sagra campeão. Caso o Flamengo perca por um gol de diferença, né, isola isso aí, ninguém quer que isso aconteça, mas caso isso aconteça, a partida irá para os pênaltis. E
se o Fluminense vencer por mais de um gol de diferença, aí o Fluminense que se sagra campeão. Mas com o jeito do Felipe Luiz tocar esse time, eu acho muito difícil a gente perder, porque o Felipe Luiz consegue deixar o time inteiro do Flamengo bastante concentrado, com fome, realmente comendo a grama, com aquela fome de gol, mesmo fazendo 1, 2 gols, o Flamengo sempre parte para cima, porque esse é o nosso DNA, e se Deus quiser, Mengão fará 2-0 e se sagrará mais uma vez campeão carioca para realmente, cara, começar essa temporada de 2025 com o pé direito. Já conquistamos a Supercopa, já conquistamos a Taça Guanabara e o Felipe Luiz pode colocar na mão mais um troféu. Lembrando que o Felipe Luiz, desde a época que começou da base, já conquistou Copa Rio Sub-17, conquistou o Mundial Sub-20, conquistou a Copa do Brasil profissional, conquistou a Supercopa, conquistou a Taça Guanabara e, se Deus quiser, mais esse título. É isso, bom jogo a todos. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E lembrando sempre, né, cara, eles vão jogar retrancados, então que a gente chute de fora da área, como o Wesley chutou, porque o Fábio, hoje em dia, já não tá lá essas coisas. E como aqui é o canal da base rubro-negra, vamos continuar falando sobre o Sub-20, né? Mas sem ser a Libertadores, porque pela Libertadores a gente já entrou no assunto, já destrinchou esse jogão contra o Palmeiras. Agora a gente vai falar também sobre o Sub-20, mas na estreia da Copa Rio, que o Flamengo foi avassalador, meteu 7-1, com direito à volta do Lohan. Lembrando que o Lohan só não jogou a Libertadores porque ele não foi inscrito. O Flamengo também jogou pela Taça Guanabara contra o Nova Iguaçu, pelo Sub-15 e Sub-17. Então, vamos começar falando sobre esse massacre do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo começou o jogo já metendo 3 gols antes dos 15 minutos, né? Com direito a 2 gols do Pedro Leão e 1 gol do Alan Santos. Mas o destaque foi a volta do Lohan, né? Lohan que deu uma dinâmica muito boa ao meio-campo, correu bastante a partida inteira, né? Não foi apático em campo, fez o seu gol, conseguiu dar assistência e foi o que eu falei, né? A dinâmica que ele traz ao time quando ele tá com aquela disposição para poder jogar é outra. Então, o Flamengo no começo do jogo já metendo esses 3 gols, depois o Pedro Leão marcou mais um, né? Então, 3 gols do Pedro Leão nos primeiros 4 gols do Flamengo. O Flamengo até sofreu um gol quando estava 3-0, mas não teve jeito, né? O Flamengo estava com volume de jogo gigantesco. O 5º gol do Flamengo foi marcado pelo Pedro Leão, então ele deixando 4 gols, né? É difícil a gente ver um atleta marcar 4 gols em um jogo de futebol. Então, Pedro Leão, parabéns pela sua atitude. O Alan Santos também é um jogador muito bom pra gente observar na base. O Anderson, lateral, também arrebentando, deu a sua assistência também. E o 6º gol foi marcado por ele, Lohan. A bola veio num passe de cabeça, ele também cabeceou pro fundo das redes e fez aquela comemoração do Rugal, né? É bom para dar moral pro atleta, porque é um ativo do clube. Quanto melhor tiver o Lohan, melhor pra gente. Tanto aproveitar ele nos profissionais, se for o caso, o desejo do Felipe Luiz, ou fazer uma venda, mas ele tem que estar atuando para não perder o ritmo de jogo. E o 7º gol do Flamengo foi marcado pelo Giovani. Então, o Flamengo meteu 7-1, mandou muito bem nessa estreia pela Copa Rio. E em relação ao Sub-15 e o Sub-17, vou começar falando pelo Sub-15, a gente jogou contra o Nova Iguaçu, estávamos perdendo até o finalzinho do jogo, depois o Flamengo conseguiu um empate. E nesse Sub-15 tem uma curiosidade, né? Quando o jogo termina em empate, a partida vai para os pênaltis. Então, na decisão por pênalti, o Nova Iguaçu ele conseguiu esse um ponto extra, né? Esse ponto de vantagem, porque nos 90 minutos o jogo, na verdade, nos 80 minutos, né? Porque são 2 tempos de 40 minutos no Sub-15. O jogo terminou em empate, então por isso que foi para os pênaltis. Então, 1 ponto conquistado pelo Flamengo e 2 pontos conquistados pelo Nova Iguaçu por causa dessa vantagem nos pênaltis. Sobre o Sub-17, né? Metemos 3-0 no Nova Iguaçu, mandamos muito bem na Taça Guanabara. E é isso sobre a nossa base, né? Eu sei que a torcida do Flamengo não tem muitos lugares para pesquisar as notícias da base, mas tudo que a gente tiver sobre a base, a gente trará para vocês aqui que acompanham a Fla Geral. É isso. Viram o jogo? Viram o 7-1? Se não viram, os melhores momentos estão aqui na descrição do vídeo e também no card em cima de mim. E
Nação Rubro-Negra falando sobre renovação de contrato, né? Duas boas notícias para a torcida. O Éric Pulgar, que iria assinar um novo contrato com o Flamengo, ele realmente assinou, teve uma boa valorização salarial. O jogador recebia mais ou menos 600 mil reais, 700 mil reais, e agora o salário dele passou para 1 milhão e 100, com muita justiça, né? Tem sido uma das peças mais importantes ali no meio-campo do Flamengo, segundo o próprio Felipe Luiz. Em relação ao tempo de contrato, ele assinou contrato até o ano de 2027. E sobre o Gerson, né, que o pai dele reclamou que o Flamengo não tinha renovado com ele, que queria uma valorização salarial. Sim, essa valorização salarial ela foi proposta, já está na mão da staff do jogador e também do jogador esse novo contrato, e o jogador estuda com a sua staff se fará uma contraproposta, se assinará contrato, mas a verdade é a seguinte: esse novo contrato dele tem a valorização salarial, não sei se é do jeito que ele queria, que o pai dele queria, mas realmente é um jogador que tinha um dos salários mais baixos dos titulares do Flamengo e é uma das peças mais importantes do Mengão dentro de campo. Então, é capitão do Flamengo, é um dos jogadores importantes também na seleção brasileira. Tá valorizado, só que aquilo, né? A gente sabe também que o atleta, a vontade do atleta é permanecer no Flamengo por muito tempo. Então, acredito eu que não tenha muito problema essa renovação. O Flamengo já fez o que tinha que fazer, né? A proposta já está feita e agora o jogador decide. E se as duas partes tiverem que sentar e conversar também, é algo normal no mundo da bola, né? Negociações têm esses andamentos normalmente, né? Um faz uma proposta, o outro faz uma contraproposta e no final das contas, se Deus quiser, esse contrato será assinado, porque o Gerson realmente tem mandado muito bem, tem sido um dos melhores jogadores no meio-campo no Brasil inteiro, pelo menos é a minha opinião. E vocês acham também que o Gerson é um dos melhores meio-campos que a gente tem no Brasil? Valeu, Nação Rubro-Negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui.